Meu nome é Caio. Tenho 32 anos e estou aqui para contar a história mais difícil da minha vida. Não por vergonha ou constrangimento, mas porque hoje entendi que esconder isso só alimenta o monstro que me consumiu por tanto tempo. O que vou compartilhar não tem como objetivo impressionar ninguém. É um alerta sincero. Porque se você está passando pelo mesmo que eu passei, ou conhece alguém que esteja nessa situação, talvez minha história possa ajudar a evitar a dor que me acompanhou por anos. Tudo começou quando eu tinha 15 anos. Não foi num cassino iluminado por luzes ofuscantes. Não foi num bar escondido em algum beco. Foi no meu celular, dentro do conforto do meu próprio quarto. Um site de apostas esportivas, uma conta criada com a ajuda de um amigo e apenas $10 depositados por curiosidade. Parecia inofensivo, nada grave. Apenas um adolescente explorando uma nova sensação. Na época, tudo tinha um ar de brincadeira. Um jogo de futebol ali, um palpite acolá. Desde criança, fui apaixonado por esportes. Cresci decorando estatísticas, acompanhando campeonatos, discutindo táticas. Achava que meu conhecimento me dava alguma vantagem. O raciocínio parecia perfeito. Se eu já passava horas assistindo aos jogos, por que não tentar lucrar com isso? A primeira aposta que fiz resultou em vitória. Essa experiência inicial se gravou na minha memória de um jeito que hoje reconheço como o gatilho de tudo que viria depois. Foi um valor pequeno, claro, algo em torno de $20, mas foi o suficiente para plantar uma semente perigosa. É possível ganhar, basta insistir. O problema é que, em se tratando de apostas, insistir é justamente a armadilha mais perigosa. Gradualmente, sem que eu percebesse, aquilo foi se transformando em parte da minha rotina diária. Estudar, jogar videogame, dormir e, infiltrado entre essas atividades normais de um adolescente, apostar. Mesmo quando perdia, o que acontecia com frequência cada vez maior, eu continuava. Sempre acreditava que a próxima seria a grande virada, e quando o resultado era negativo, criava narrativas para me convencer de que bastava recuperar o prejuízo na próxima rodada. Ninguém à minha volta percebia. Ninguém suspeitava. Era tudo digital, silencioso, oculto aos olhos externos. Na escola, eu mantinha a imagem de um garoto tranquilo. Tirava boas notas, não me envolvia em problemas. Participava das aulas, fazia trabalhos em grupo. Era aquele aluno que os professores elogiavam. Mas por trás dessa fachada de normalidade, eu já estava desenvolvendo uma obsessão que, anos depois, quase me destruiria por completo. Com o passar dos meses, aquele vício disfarçado de passatempo foi ocupando espaço cada vez maior dentro da minha mente. E o mais trágico, eu não reconhecia aquilo como um problema. Chamava de hobby, de diversão inocente, de passatempo estratégico. A verdade cruel é que eu já não conseguia mais assistir a uma partida de futebol sem calcular mentalmente probabilidades e retornos financeiros. Não vibrava mais com a beleza de um gol bem construído ou a elegância de uma jogada técnica. Minha paixão pelo esporte se deformou em uma obsessão por números. Eu não torcia mais pelo time, torcia pelo meu saldo bancário. Aos 18 anos consegui meu primeiro emprego formal, um salário modesto, mas regular. Para muitos jovens, seria o início da independência financeira, talvez os primeiros passos para construir um futuro estável. Para mim, significava apenas uma coisa: mais recursos para alimentar o vício que crescia silenciosamente. Agora, eu tinha um salário mensal. Agora eu podia apostar valores maiores, e foi exatamente o que fiz. Minha compulsão já não se limitava aos grandes clássicos ou finais de campeonato. Eu apostava em jogos de ligas obscuras, em times que jamais tinha visto jogar, em esportes que nem sequer entendia completamente. O objeto da aposta era secundário. O que importava era a adrenalina. A promessa de ganho rápido, a esperança viciante. Havia noites em que programava o despertador para tocar de madrugada, apenas para conferir resultados de partidas em países do outro lado do mundo. Acordava sobressaltado às 3 da manhã para checar placares de jogos na Ásia, celebrando gols anônimos em estádios vazios a milhares de quilômetros de distância. Lembro-me de uma noite específica em que vibrei mais com um gol marcado nos acréscimos de uma partida da segunda divisão sul-coreana do que com a notícia de que minha prima havia dado à luz seu primeiro filho. Naquele momento, não percebi o absurdo daquela comparação. Hoje,
Ela me assombra como um retrato perfeito do quanto eu já estava desconectado de valores reais. Gradualmente, perdi completamente a noção do valor do dinheiro. 50 nas, 100 e 200 não eram mais quantias que representavam horas de trabalho, sacrifício, esforço. Eram apenas números abstratos que poderiam se multiplicar se eu acertasse um palpite. E quando eu errava, o que acontecia com frequência devastadora, meu pensamento se fixava em uma única obsessão: recuperar. Esse é o ciclo perverso, que aprisiona qualquer viciado. Perde, promete a si mesmo parar, aposta valores ainda maiores para recuperar o prejuízo, perde novamente e afunda cada vez mais. Minha família não fazia ideia do que estava acontecendo. Meus amigos, quando percebiam algo, achavam engraçado ou inofensivo. O Caio é fissurado em apostas, diziam entre risadas. E eu alimentava a ilusão de que estava no controle da situação. Mas a realidade era bem diferente. Tudo já havia fugido do meu controle há muito tempo. No início dessa jornada autodestrutiva, eu utilizava apenas o celular para minhas apostas. Depois, passei a usar também o notebook. Com o tempo, qualquer dispositivo com acesso à internet se transformava automaticamente em uma porta de entrada para o meu vício. Computador do trabalho, tablet emprestado, até mesmo o celular de amigos quando o meu ficava sem bateria. Cheguei a um ponto em que já não participava ativamente do mundo tangível ao meu redor. Minha existência se resumia a probabilidades, cotações e placares em tempo real. Eu vivia dentro daquele universo paralelo de odds e estatísticas. Aos 20 anos, eu já havia desperdiçado uma quantia que nenhum jovem da minha idade poderia justificar. Dinheiro que poderia ter sido investido em educação, em experiências enriquecedoras, em planos para o futuro, ou mesmo em pequenos prazeres legítimos da juventude. Mas para mim, aquilo não constituía um problema real. Era apenas uma fase passageira. Um momento de aprendizado. Uma curva na estrada. Mal sabia eu que aquela suposta fase estava apenas começando, e que o abismo à minha frente era muito mais profundo do que eu poderia imaginar. Lentamente, imperceptivelmente, todo aspecto da minha vida passou a orbitar em torno das apostas. O jogo não era mais uma atividade entre tantas outras. Havia se tornado o eixo central da minha existência, o motor primário que impulsionava meus dias. Era como se todo o restante, trabalho, estudos, relacionamentos, fossem apenas intervalos incômodos entre uma aposta e outra. Não sonhava com projetos de carreira, não me animava com possibilidades de viagens, não me preocupava em economizar para metas futuras. Meus planos se limitavam a conseguir tempo e dinheiro suficientes para alimentar o vício que me consumia por dentro. Minha rotina se tornou mecânica e vazia. Trabalhava pela manhã, estudava à noite, e no intervalo entre essas obrigações, dedicava cada minuto livre às apostas. Nos intervalos do trabalho, no trajeto do ônibus, nas pausas entre aulas, durante as refeições. O celular era uma extensão do meu corpo, sempre ali, sempre disponível, sempre me oferecendo uma fuga temporária da realidade. Ninguém ao meu redor percebia a gravidade da situação. E mesmo se notassem algo estranho, eu já havia desenvolvido um elaborado sistema de mentiras, desculpas e histórias para encobrir o que realmente estava acontecendo. Tornei-me um especialista em esconder meu vício, em disfarçar derrotas, em justificar estranhos movimentos financeiros. Nessa época, ainda me iludia com a ideia de que aquilo era apenas mais uma fase, que em algum momento indeterminado no futuro, eu pararia naturalmente. Repetia para mim mesmo que estava no controle, que poderia abandonar aquele comportamento quando realmente quisesse. O que eu não compreendia era que aquela suposta fase já havia se transformado na minha realidade permanente. Não era um desvio temporário no caminho, era o próprio caminho que eu estava construindo, tijolo por tijolo, aposta por aposta. Era um buraco que se camuflava como passatempo, e eu escorregava cada vez mais fundo em suas paredes lisas, sem perceber que a saída ficava mais distante a cada dia. Os efeitos desse comportamento autodestrutivo começaram a transbordar para outras áreas da minha vida. Meu desempenho profissional, antes elogiado, sofreu uma queda acentuada. Comecei a cometer erros básicos, a perder prazos importantes, a demonstrar impaciência com colegas e clientes. Faltava ao trabalho com frequência cada vez maior, inventando doenças inexistentes,
emergências familiares ou problemas domésticos. Saía mais cedo alegando compromissos médicos que nunca existiram. Tudo para ter mais tempo para me dedicar às apostas, para acompanhar jogos em andamento, para pesquisar estatísticas que alimentavam minha ilusão de controle. Inevitavelmente, meu rendimento despencou. A produtividade caiu. As avaliações de desempenho, antes positivas, tornaram-se medianas, depois preocupantes. As oportunidades de crescimento dentro da empresa, que antes surgiam naturalmente devido à minha dedicação inicial, começaram a escapar pelos meus dedos como água. Houve um momento decisivo nessa trajetória. Recebi uma proposta para assumir um cargo de coordenação na empresa onde trabalhava. Era uma oportunidade incrível para um profissional tão jovem. Melhor salário, benefícios ampliados, reconhecimento profissional, possibilidade de construir uma carreira sólida. Tudo estava ali, literalmente na minha frente. O diretor da empresa me chamou pessoalmente para comunicar a promoção. Lembro-me do seu sorriso confiante, do aperto de mão firme, da pasta com a proposta formal sobre a mesa, mas eu recusei. Na época, justifiquei para mim mesmo que preferia ter mais flexibilidade, que não estava pronto para assumir tantas responsabilidades, que queria explorar outras possibilidades. A verdade, porém, era muito mais simples e muito mais triste. Eu preferia apostar, preferia ter tempo livre para acompanhar jogos, para analisar estatísticas, para viver naquele mundo paralelo de probabilidades e recompensas imediatas. Havia me convencido de que o jogo me proporcionaria aquilo que uma carreira convencional jamais ofereceria: dinheiro rápido, liberdade financeira, sucesso instantâneo. Pura ilusão. À medida que o vício se intensificava, os valores das apostas acompanhavam essa escalada. 50 reais já não provocavam qualquer sensação. 100 dólares pareciam insignificantes. 300 reais, 500 reais ou 1.000. As quantias aumentavam vertiginosamente, porque eu precisava de doses cada vez maiores daquela adrenalina que só o risco elevado proporcionava. Era assustador perceber como a sensação de quase ganhar me viciava mais do que a própria vitória. Aquele momento de suspense, o coração acelerado, a respiração suspensa enquanto os segundos finais de uma partida decidiam o destino de centenas de reais. Era uma droga poderosa, e eu já não conseguia funcionar sem ela. Lembro-me com nitidez, dolorosa, de uma madrugada específica. O mês havia começado há apenas 2 dias, e meu salário acabara de ser depositado. Em uma sequência de apostas impulsivas, perdi absolutamente tudo em questão de horas. Quando a realidade finalmente me atingiu, era quase amanhecer. Sentei-me na beirada da cama, olhei fixamente para a tela do celular exibindo o saldo zerado, e fiquei ali, imóvel, por um tempo que não sei precisar. Não derramei lágrimas, não gritei de raiva, não quebrei objetos em um acesso de fúria. Apenas permaneci em silêncio, sentindo um vazio gelado se espalhar pelo meu peito. O mais aterrador daquele momento não foi a perda financeira em si. Foi perceber que, mesmo diante daquela catástrofe, uma parte de mim já estava calculando como conseguir dinheiro para a próxima aposta. Não foi a primeira vez que algo assim aconteceu, e, infelizmente, estava longe de ser a última. O vício já havia se incorporado ao meu ser de tal forma que se tornara parte da minha identidade. Quando me olhava no espelho, já não reconhecia o Caio de antes. Aquele garoto tranquilo, estudioso, cheio de sonhos e planos. Em seu lugar, via um jovem de olheiras profundas, expressão constantemente tensa, sorriso forçado. Um homem que vivia em permanente estado de alerta, verificando compulsivamente o celular, calculando probabilidades mentalmente mesmo nas situações mais inapropriadas, sempre com um pé na realidade e outro naquele universo paralelo das apostas. Aos 25 anos, eu já carregava um histórico crescente de pequenas dívidas que iam se acumulando como bolas de neve rolando montanha abaixo. Cartões de crédito estourados até o limite. Cheque especial permanentemente utilizado até o último centavo disponível. Empréstimos pessoais obtidos através de histórias elaboradas e convincentes. Contas bancárias secundárias abertas apenas para possibilitar novos limites de crédito. Cada vez que conseguia quitar uma dívida, geralmente através de outro empréstimo, criando um ciclo perverso. Eu jurava solenemente para mim mesmo que seria a última vez, mas nunca era. O vício em apostas possui uma característica particularmente cruel.
Ele não oferece sinais externos facilmente identificáveis. Você não exala cheiro de bebida como um alcoólatra. Não apresenta fala pastosa ou coordenação motora comprometida como alguém sob efeito de substâncias. Não treme ou sua frio como um dependente químico em abstinência. Por fora, você parece perfeitamente normal, perfeitamente funcional, mas por dentro está se desintegrando. Comecei a faltar a aniversários importantes, sempre com desculpas criativas. Recusei convites para viagens, encontros, celebrações. Afastei pessoas que genuinamente se importavam comigo, que tentavam se aproximar, que ofereciam amizade sincera. Tudo isso para permanecer grudado a uma tela, observando números mudarem em tempo real, alimentando a ilusão de que o grande momento de sorte estava logo ali, a apenas mais uma aposta de distância. E o mais perturbador, ainda acreditava, com uma fé quase religiosa, que tudo aquilo teria um final feliz. Ainda me convencia de que, em algum momento mágico no futuro próximo, uma sequência extraordinária de vitórias compensaria todas as perdas acumuladas. Que eu só precisava de um pouco mais de persistência. Que eu estava aprendendo o sistema, aperfeiçoando minhas estratégias, compreendendo os padrões. Essas frases se tornaram mantras que repetia para mim mesmo diariamente, como um ritual obsessivo. Sempre as mesmas promessas vazias, os mesmos planos grandiosos, os mesmos arrependimentos temporários, que duravam apenas até a próxima oportunidade de aposta. Aos 27 anos, tomei a decisão que, até aquele momento, foi a mais destrutiva da minha vida. Pedi demissão do meu emprego. Para minha família, para meus poucos amigos que restavam, para conhecidos e ex-colegas, elaborei uma narrativa convincente. Disse que queria empreender, que tinha ideias inovadoras, que planejava investir em um negócio próprio, que estava cansado da rotina corporativa e desejava ser dono do meu próprio tempo. Era tudo mentira. Uma elaborada teia de falsidades para esconder a verdade vergonhosa. Eu queria liberdade total para apostar. Queria remover a última barreira que limitava meu vício. A obrigação de comparecer ao trabalho 5 dias por semana, 8 horas por dia. Vendi meu carro, um modelo modesto que havia comprado com muito esforço anos antes. Recebi o dinheiro da rescisão contratual. Utilizei o valor depositado na conta do FGTS. Juntei absolutamente tudo que pude e montei o que, na linguagem dos apostadores, chamamos de banca. Na minha mente deturpada pela compulsão, eu estava agindo como um empreendedor de verdade. Estava investindo em um negócio, analisando oportunidades de mercado, construindo um futuro promissor. Mas a realidade era muito mais sombria. O negócio era uma armadilha. O mercado era uma ilusão. E o futuro que eu construía, tijolo por tijolo, era um labirinto sem saída. O proprietário daquela armadilha não era outro senão eu mesmo. Eu era simultaneamente o predador e a presa, o carrasco e a vítima, o criador e a criatura. As semanas seguintes se transformaram em um borrão indistinto na minha memória. Dias e noites se fundiam em uma massa amorfa de tempo sem estrutura ou significado. Apostava continuamente, sem pausas significativas. Manhã, tarde, noite, madrugada. Os horários perderam o sentido. As refeições se tornaram eventos aleatórios, determinados não pela fome, mas pelos intervalos entre jogos. O sono se reduziu a cochilos breves e intranquilos, frequentemente, interrompidos para verificar resultados ou fazer novas apostas. Minha alimentação se deteriorou completamente. Fast food, lanches rápidos, refeições puladas. Meu corpo começou a mostrar sinais evidentes de negligência. Perda de peso, palidez, olheiras permanentes, cabelo sem brilho. O sono, quando vinha, era superficial e repleto de pesadelos. Acordava sobressaltado, coberto de suor frio, confuso, sobre que horas eram, que dia era, o que eu deveria estar fazendo. A rotina desapareceu por completo. A estrutura se dissolveu. Os dias se tornaram um fluxo contínuo e nebuloso de apostas, resultados, mais apostas, breves pausas para necessidades básicas, e então de volta ao ciclo vicioso. Em algum momento desse período nebuloso, percebi que já não me importava mais com o que acontecia ao meu redor. O mundo externo se tornou um cenário distante e irrelevante.
Familiares telefonavam preocupados, deixavam mensagens que eu raramente respondia. Amigos tentavam contato, desistiam após repetidas tentativas frustradas. Pessoas que um dia se importaram comigo demonstravam preocupação genuína, mas eu já não conseguia sentir conexão real com nada além do próximo jogo, da próxima aposta, da próxima possibilidade de virada. Mas tudo o que eu conseguia enxergar era a próxima oportunidade de aposta, o próximo jogo, o próximo golpe de sorte que mudaria tudo. É nesse ponto que o jogo deixa de ser apenas um vício comportamental e se transforma em uma doença completa, que afeta corpo, mente e espírito. Porque você não joga mais pela emoção original, pelo entretenimento, pela adrenalina saudável da competição. Você joga para anestesiar, para escapar, para não sentir. Você aposta compulsivamente para fugir da culpa que sente por apostar, para escapar da vergonha que sente pelas perdas acumuladas, para não encarar o vazio existencial que se instalou onde antes havia sonhos, planos e conexões humanas genuínas. E quanto mais você foge através do jogo, mais profundamente se afunda nesse poço sem fundo. Era como estar correndo desesperadamente dentro de um labirinto escuro, sem mapa, sem luz, sem esperança de encontrar a saída, sem ninguém para ouvir meus gritos silenciosos por socorro, até que finalmente, a única coisa que restou foi o silêncio ensurdecedor da derrota completa. Não consigo identificar com precisão o momento exato em que tudo desmoronou definitivamente. Não houve um grande acontecimento dramático. Não recebi um ultimato final. Não vivi uma intervenção emocionante como nos filmes sobre dependência química. Simplesmente aconteceu. Como se eu já estivesse nos escombros há muito tempo, mas só naquele instante tivesse coragem de abrir os olhos e contemplar a destruição ao meu redor. As contas em atraso se transformaram em cobranças agressivas. Os cartões de crédito foram bloqueados um após o outro. O banco suspendeu qualquer possibilidade de crédito adicional. Meu nome entrou para listas de inadimplentes. E eu, simplesmente não tinha mais de onde extrair recursos. A fonte havia secado completamente. O poço estava vazio. As portas se fecharam. Recorri então ao último e mais perigoso território. Empréstimos pessoais com amigos, familiares, conhecidos. Para cada um, criei uma história diferente, uma emergência distinta, uma necessidade específica e aparentemente legítima. Para um tio, era um tratamento médico não coberto pelo plano de saúde. Para um amigo próximo, era uma oportunidade única de investimento que requeria capital imediato. Para um antigo colega de trabalho, era uma dívida inesperada, deixada por um familiar falecido. Minha criatividade para fabricar mentiras crescia proporcionalmente ao meu desespero. E todas essas narrativas fictícias tinham um único e invariável destino: mais apostas. Na minha mente gravemente distorcida pela compulsão, eu ainda acreditava estar seguindo um plano lógico e viável. Era simples, dizia para mim mesmo. Bastava uma única grande vitória, uma sequência favorável, um golpe de sorte extraordinário. Com isso, limparia meu nome, devolveria cada centavo emprestado, reconstruiria minha vida financeira e seguiria adiante como se nada tivesse acontecido. Ninguém precisaria saber a verdade. Ninguém descobriria o abismo de mentiras e auto-engano que havia se tornado minha existência. Mas essa vitória salvadora jamais se materializou. O que veio em seu lugar foi o mais puro e genuíno desespero. Comecei a sentir um frio na barriga constante, uma sensação física de pavor cada vez que o telefone tocava, exibindo um número desconhecido, provavelmente mais um cobrador. As noites se tornaram palco de insônia crônica. Deitava exausto, mas o sono não vinha. Ou, quando finalmente chegava, era interrompido por pesadelos vívidos, onde eu corria de credores, caía em abismos sem fim, ou me via completamente sozinho em territórios hostis e desconhecidos. A vergonha se instalou como uma presença física constante. Tornei-me incapaz de sustentar o olhar ao me encarar no espelho. A imagem refletida não era mais eu. Era um estranho de olhos vazios e expressão derrotada. Minha vida se resumiu a um exercício contínuo de ocultação. Escondia extratos bancários. Escondia notificações de cobrança. Escondia o celular quando mensagens de credores chegavam. Escondia a verdade de todos ao meu redor. Mas, principalmente,
Escondia de mim mesmo a dura realidade do que eu havia me tornado. Foi nesse período sombrio que o jogo deixou de ser algo que eu fazia e se transformou naquilo que eu era. A compulsão não era mais uma atividade externa, separada da minha identidade. Havia se fundido ao meu ser de tal forma que eu já não conseguia imaginar uma existência sem aquele comportamento destrutivo. Não sabia mais como ser outra coisa além daquilo em que me transformei. Um apostador compulsivo, preso em um ciclo aparentemente infinito de perdas, mentiras e auto-engano. O isolamento social foi uma consequência natural e inevitável desse processo. Comecei a evitar encontros familiares, usando desculpas cada vez menos convincentes. Parei de responder mensagens de amigos. Recusei convites para qualquer tipo de evento social. Evitava qualquer interação que pudesse resultar em uma conversa mais profunda, em perguntas sobre minha vida, meu trabalho, meus planos. As pessoas ao meu redor começaram a notar essas mudanças drásticas. Alguns perguntavam diretamente o que estava acontecendo. Outros faziam comentários sobre minha aparência abatida, meu emagrecimento visível, minhas olheiras permanentes. Havia genuína preocupação em suas vozes, em seus olhares, mas como poderiam compreender o que estava acontecendo? Como explicar o inexplicável? Como descrever o vórtice de destruição que havia se tornado minha vida? Nem mesmo eu compreendia completamente o que estava vivendo. Em meio a esse caos, perdi o último vestígio de tranquilidade interior que ainda me restava. Acordava já ansioso, com o coração acelerado antes mesmo de abrir os olhos. Passava o dia em estado de alerta constante, vigilante, tenso. Deitava exausto, mas incapaz de relaxar o suficiente para encontrar o sono reparador. Meu humor oscilava violentamente. Alternava entre períodos de apatia profunda, onde nada parecia ter importância ou significado, e explosões súbitas de irritabilidade intensa por motivos triviais. Vivia permanentemente irritado com o mundo, por não me oferecer as vitórias que eu achava merecer. Com as pessoas ao meu redor, por não compreenderem o que eu não conseguia explicar. Mas, principalmente, comigo mesmo. Uma raiva corrosiva, direcionada ao meu próprio ser. Raiva, por não conseguir parar quando ainda havia tempo. Raiva por continuar acreditando na mentira que contava para mim mesmo. Raiva por ter jogado fora oportunidades, relacionamentos, recursos. Raiva por ter me tornado alguém que eu mesmo desprezava. Foi nesse estado de completa deterioração mental e emocional que surgiu o pensamento mais sombrio de toda essa jornada. Aquele tipo de ideia que ninguém admite facilmente, nem mesmo para si mesmo. Aquele pensamento que assusta pela sua mera existência na mente. Aquele caminho que, uma vez considerado, deixa cicatrizes na alma. Houve um dia específico, uma manhã cinzenta, após mais uma noite sem dormir, depois de mais uma sequência devastadora de perdas, diante de mais uma pilha de contas sem possibilidade de pagamento, em que desejei, clara e conscientemente, não acordar mais. Pela primeira vez em 27 anos de existência, vislumbrei o fim como uma solução aceitável, como um escape possível, como um alívio para a dor constante que havia se tornado respirar. Não compartilho isso como um recurso melodramático ou para despertar pena. Menciono esse momento obscuro porque essa é a realidade crua de quem mergulha nas profundezas desse tipo de vício. Você não perde apenas dinheiro. Você perde o chão sob seus pés. Perde a capacidade de visualizar um futuro. Perde a vontade fundamental de continuar existindo. Perde completamente a noção de quem você é, ou um dia foi. Foi nesse ponto crítico que finalmente compreendi. Ou eu buscava ajuda profissional, ou não sobreviveria muito mais tempo. Mas procurar ajuda exige algo que eu já não possuía em quantidade suficiente: coragem. Eu estava completamente despedaçado por dentro, financeiramente falido, emocionalmente exausto, fisicamente debilitado, socialmente isolado, e o que mais me corroía internamente era o silêncio opressivo que envolvia toda essa situação. O silêncio de não poder compartilhar com ninguém a verdadeira extensão do meu problema. De sorrir forçadamente em encontros ocasionais enquanto desmoronava por dentro. De responder com um automático, tudo bem? Quando me perguntavam como estava, enquanto me afogava em um oceano de desespero. Aquele silêncio ensurdecedor era um fardo adicional que eu carregava. A impossibilidade de ser honesto, de pedir ajuda, de admitir a gravidade da situação.
Era como sufocar lentamente diante de uma plateia que não percebe sua agonia. Ainda tentei, por diversas vezes, interromper o ciclo vicioso por conta própria. Excluí aplicativos de apostas. Fechei contas em sites de jogos. Bloqueei números de telefone associados a serviços de apostas. Instalei softwares de controle parental no meu próprio dispositivo para impedir acesso a determinados sites. Fiz promessas solenes para mim mesmo, em momentos de clareza temporária. Jurei sobre fotografias de entes queridos que seria a última vez. Estabeleci metas, criei sistemas de recompensa para períodos sem apostas. Tentei ocupar o tempo com outras atividades, mas todas essas tentativas tinham algo em comum. Eram como tentar apagar um incêndio florestal com um borrifador de água, completamente insuficientes diante da magnitude do problema. Invariavelmente, eu voltava. Sempre encontrava uma justificativa. Sempre descobria uma brecha nos próprios obstáculos que havia criado. A mente de um viciado desenvolve uma criatividade extraordinária quando se trata de alimentar sua compulsão. Tudo que eu havia construído até aquele momento estava literalmente desmoronando diante dos meus olhos. Não era apenas uma metáfora, era minha realidade palpável. As dívidas haviam atingido um patamar astronômico, considerando minha capacidade de pagamento. Credores ligavam incessantemente. Cartas de cobrança chegavam semanalmente. Avisos de negativação do nome se acumulavam. Ameaças de processos judiciais começaram a surgir. Minha saúde mental estava em frangalhos. Alternava entre períodos de ansiedade paralisante e depressão profunda. Ataques de pânico se tornaram recorrentes, especialmente quando o telefone tocava ou quando encontrava alguém a quem devia dinheiro. Pensamentos sombrios me visitavam com frequência alarmante. Estava completamente destruído, como um edifício após um terremoto devastador. As fundações rachadas, as paredes desmoronando, o teto prestes a ceder. E foi nesse estado de absoluta ruína que tomei a decisão mais difícil, mas também a mais necessária, da minha vida. Admitir que não conseguiria sair daquele buraco sozinho. Reconhecer que estava doente, no sentido mais profundo e verdadeiro da palavra. Aceitar que precisava urgentemente de ajuda profissional. Chega um momento na vida de uma pessoa em que não é mais possível sustentar a farsa. Não há mais energia para fingir, para disfarçar, para apagar rastros, para esconder os danos causados. Tudo transborda. Tudo vem à tona. A verdade encontra seu caminho até a superfície. Não importa quanto tempo leve ou quanto esforço faça para mantê-la submersa. Na minha trajetória, esse momento foi como uma colisão frontal contra um muro de concreto. Um muro construído com tijolos de dívidas acumuladas, argamassa de mentiras entrelaçadas, reforçado por anos de negação e autocomegoço. Eu estava completamente esgotado em todos os sentidos possíveis. Financeiramente arruinado, emocionalmente devastado, fisicamente debilitado, espiritualmente vazio. E pela primeira vez em muitos anos, encarei essa verdade de frente, sem subterfúgios, sem racionalizações, sem as histórias que contava para mim mesmo. Admiti para mim mesmo que estava doente, que precisava de ajuda, que não podia mais continuar naquele caminho. Não foi uma decisão heróica, dessas que vemos em filmes inspiradores com música emotiva ao fundo. Foi uma decisão nascida do mais puro desespero, do fundo do poço, do último fio de sanidade que ainda resistia em mim. Eu já havia perdido tanto: dinheiro, tempo, relacionamentos, oportunidades, saúde, que simplesmente não fazia mais sentido continuar mentindo para mim mesmo. Foi assim que, tremendo e hesitante, dei o primeiro passo verdadeiro em direção à recuperação. Falei em voz alta, para mim mesmo inicialmente, que eu tinha um problema sério com apostas. Não tentei justificar. Não busquei explicações elaboradas. Não me escondi atrás de racionalizações. Simplesmente admiti a verdade nua e crua, pela primeira vez em muitos anos. E essa simples admissão, esse reconhecimento verbal da realidade que eu havia negado por tanto tempo, foi como um pequeno raio de luz penetrando nas densas trevas que haviam se tornado minha existência. A partir desse momento inicial de honestidade comigo mesmo, comecei a buscar informações sobre vício em apostas. Procurei conteúdo especializado na internet. Li artigos científicos sobre o tema.
Encontrei depoimentos de pessoas que haviam passado por situações semelhantes. Assisti a vídeos explicativos sobre os mecanismos neurológicos da dependência comportamental. E, para minha surpresa e relativo conforto, descobri que não estava sozinho naquela jornada sombria. Havia milhares, talvez milhões de pessoas ao redor do mundo lutando contra o mesmo demônio invisível. Pessoas de todas as idades, classes sociais, níveis educacionais, profissões. O vício em apostas não discriminava. Não escolhia suas vítimas com base em características específicas. Era democrático em sua capacidade destrutiva. Em minhas pesquisas, encontrei um grupo de apoio online dedicado especificamente a pessoas com dependência em jogos de azar. Frequentei algumas reuniões virtuais, inicialmente como ouvinte silencioso. Escutava atentamente os relatos de outras pessoas, muitas vezes com lágrimas nos olhos, ao reconhecer minha própria história sendo contada por vozes desconhecidas. Ali estavam pessoas que falavam a mesma língua que eu, que entendiam o jargão, as sensações, os pensamentos distorcidos, as justificativas elaboradas, que conheciam intimamente aquele ciclo vicioso de perdas, promessas quebradas, tentativas frustradas de parar. Cada história compartilhada naquele grupo era como um espelho, onde eu podia ver reflexos da minha própria experiência, a dor da perda financeira, a vergonha das mentiras contadas, a angústia das recaídas, o desespero dos momentos mais sombrios, o peso esmagador do arrependimento. Tudo ali, refletido nas palavras de estranhos que, paradoxalmente, pareciam me conhecer melhor do que muitas pessoas próximas em minha vida. Foi nesse contexto de gradual aceitação e busca por informações que tomei outra decisão crucial: buscar ajuda profissional especializada. Decidi entrar em terapia. No início do processo terapêutico, confesso que estava extremamente cético. Parte de mim acreditava que seria um desperdício de tempo e dos poucos recursos financeiros que ainda conseguia reunir. Questionava internamente como conversar com alguém poderia resolver um problema tão complexo e profundamente enraizado. Tinha receio de me expor completamente, de compartilhar os detalhes mais sombrios da minha jornada de autodestituição. Acima de tudo, carregava um medo paralisante. E se, mesmo após buscar ajuda profissional, eu não conseguisse manter a decisão de parar? E se a compulsão fosse mais forte que qualquer tratamento? E se eu estivesse simplesmente além da possibilidade de recuperação? Mas, apesar de todas essas dúvidas e temores, segui adiante. Talvez porque, àquela altura, qualquer alternativa parecia melhor que continuar no caminho que me levara à beira do abismo. Para minha surpresa inicial, a terapia começou a revelar aspectos da minha condição que eu jamais havia considerado. O processo terapêutico me forçou a encarar verdades incômodas que eu habilmente evitava. Me fez examinar padrões de comportamento que haviam sido estabelecidos muito antes das apostas entrarem em minha vida. Me ajudou a compreender como certas experiências do passado, aparentemente desconectadas do vício, haviam pavimentado o caminho para minha vulnerabilidade à compulsão. Mas, principalmente, a terapia me apresentou uma perspectiva revolucionária sobre minha condição. O vício em apostas não era resultado de fraqueza moral ou falha de caráter. Não era consequência de simples falta de força de vontade. Não era apenas uma série de más escolhas acumuladas. Era, fundamentalmente, uma doença. Uma condição neuropsicológica real, com bases biológicas comprováveis, mecanismos específicos de ação e padrões previsíveis de manifestação. Uma doença que alterava significativamente a química cerebral, modificava circuitos neurais, impactava o sistema de recompensa do cérebro e sequestrava os mecanismos naturais de tomada de decisão. Essa revelação foi, ao mesmo tempo, devastadora e libertadora. Devastadora porque me forçou a aceitar a gravidade da situação. Não estava lidando com um mau hábito ou uma fase difícil, mas com uma condição patológica real que havia reorganizado fundamentalmente o funcionamento do meu cérebro. Libertadora porque, pela primeira vez, pude começar a separar minha identidade da doença. O vício não era quem eu era. Era algo que eu tinha. Algo contra o qual poderia lutar com as ferramentas adequadas. Ao longo do processo terapêutico, descobri que o vício em apostas funcionava de maneira muito semelhante a qualquer outra dependência química.
Os mecanismos básicos eram os mesmos: dopamina, circuitos de recompensa, comportamentos condicionados, gatilhos ambientais, abstinência psicológica. A realização mais impactante foi compreender que eu não jogava primariamente pelo prazer da atividade em si ou pela perspectiva racional de ganho financeiro. Eu jogava para escapar. Escapar da ansiedade. Escapar do tédio existencial. Escapar da pressão das responsabilidades. Escapar, fundamentalmente, de mim mesmo e das emoções que não sabia processar adequadamente. As apostas haviam se tornado meu mecanismo principal de autorregulação emocional. Um remédio tóxico que eu auto-administrava sempre que sensações desconfortáveis surgiam. E para sair desse ciclo vicioso, eu precisaria essencialmente reaprender a viver. Precisaria reconstruir minha relação com o dinheiro, com o prazer, com o entretenimento, com o risco. Precisaria desenvolver novos mecanismos de enfrentamento para lidar com as inevitáveis dificuldades da vida. Precisaria redescobrir fontes genuínas de alegria, satisfação e significado. Precisaria, em suma, reprogramar completamente minha mente após anos de condicionamento destrutivo. Comecei então a implementar mudanças práticas, concretas, em meu dia a dia. As primeiras medidas práticas que adotei foram diretas e objetivas, visando criar barreiras imediatas entre mim e o comportamento compulsivo. Bloqueei o acesso a todos os sites de apostas que frequentava, utilizando softwares especializados de controle parental e extensões de navegador. Cancelei cartões de crédito e restringi o acesso às minhas próprias contas bancárias, solicitando a ajuda de um familiar de confiança para gerenciar meus recursos financeiros durante o período inicial de recuperação. Eliminei aplicativos de resultados esportivos em tempo real, que funcionavam como potentes gatilhos para o desejo de apostar. Criei uma rotina estruturada, com horários definidos, para todas as atividades básicas: acordar, alimentar-me, trabalhar, exercitar-me, estudar, lazer, dormir. A previsibilidade da rotina servia como uma âncora estabilizadora em meio ao turbilhão emocional da recuperação inicial. Identifiquei e passei a evitar conscientemente situações, locais, pessoas e até mesmo programas de TV que pudessem funcionar como gatilhos para o comportamento compulsivo. Comecei a ocupar meu tempo com atividades que me reconectavam com a realidade tangível, com experiências genuínas que não envolviam telas ou estímulos artificiais. Caminhadas ao ar livre, leitura de livros físicos, conversas presenciais, práticas manuais simples como cozinhar ou consertar objetos. Nos primeiros dias após a decisão de parar definitivamente com as apostas, enfrentei o que só posso descrever como uma verdadeira abstinência. Embora não houvesse sintomas físicos como os experimentados por dependentes de substâncias químicas, a abstinência psicológica era intensa e por vezes quase insuportável. Ansiedade, paralisante que me deixava com o coração acelerado e as mãos trêmulas. Irritabilidade extrema por motivos triviais. Dificuldade severa de concentração em qualquer tarefa. Fadiga constante, mas simultaneamente, insônia persistente. E, acima de tudo, o pensamento obsessivo, quase hipnótico que insistia. Só mais uma vez, só uma última aposta para encerrar. Mas, com o apoio terapêutico, do grupo de ajuda mútua e de alguns poucos amigos em quem finalmente confiei para compartilhar minha situação, consegui resistir. E gradualmente, quase imperceptivelmente, as coisas começaram a mudar. Os episódios intensos de fissura foram se tornando menos frequentes. Os períodos entre um pensamento obsessivo e outro se alongaram. As noites de insônia diminuíram. A ansiedade crônica começou a ceder espaço para momentos de tranquilidade relativa. O silêncio, que antes me atormentava com sua carga de culpa e vergonha, lentamente se transformou em um espaço de descanso e reflexão. A energia que antes era completamente consumida pela compulsão e pelos esforços para escondê-la, começou a se direcionar para outros aspectos da vida. Minha capacidade de concentração foi retornando paulatinamente. Meu sono foi se tornando mais profundo e reparador. Meu humor foi se estabilizando. Meus pensamentos foram ganhando clareza. E pela primeira vez em muitos anos, consegui vislumbrar o futuro sem a lente distorcida das odds e probabilidades, sem calcular constantemente quanto poderia ganhar ou perder. Sem aquela ansiedade crônica que acompanhava cada respiração.
O vício ainda me rondava, sem dúvida, como uma sombra persistente, como um eco distante, mas ainda audível, como uma presença que, embora enfraquecida, recusava-se a desaparecer completamente. Mas já não cedia mais aos seus chamados insistentes. Já não negociava com aquela voz interna que prometia só mais uma vez. Já não alimentava a ilusão de que poderia apostar moderadamente ou com controle. Aprendi a reconhecer os sinais preliminares da compulsão se manifestando. A inquietação súbita, o tédio inexplicável, a irritabilidade sem causa aparente, a busca por emoções intensas. E quando esses sinais surgiam, já sabia como recorrer às ferramentas que havia desenvolvido durante o processo terapêutico. Mais importante ainda, aprendi a respeitar meus próprios limites, a aceitar minhas vulnerabilidades sem vergonha excessiva, a compreender que seria uma luta diária, algumas vezes mais fácil, outras mais difícil, mas sempre exigindo vigilância e compromisso. Aprendi que parar de jogar era apenas o começo de uma jornada muito mais complexa e profunda. O verdadeiro trabalho começava depois. Reconstruir, tijolo por tijolo, tudo o que havia sido destruído internamente. Reaprender a confiar em mim mesmo. Redescobrir quem eu era além da identidade de apostador compulsivo que havia assumido por tanto tempo. E eu estava disposto a enfrentar esse desafio, por mais árduo que fosse. Porque havia descoberto uma verdade simples, mas poderosamente transformadora. A paz de espírito vale infinitamente mais do que qualquer aposta, qualquer vitória, qualquer adrenalina momentânea. Aos poucos, em um processo gradual e muitas vezes imperceptível no cotidiano, fui reaprendendo a viver uma vida normal, ou melhor dizendo, comecei a descobrir como era realmente viver, sem o filtro distorsivo da compulsão, sem a presença constante das apostas, sem a necessidade obsessiva de verificar resultados, sem o ciclo interminável de culpa, promessa, recaída e mais culpa, sem a anestesia emocional que o jogo proporcionava. Os dias, antes uma massa amorfa de tempo dedicado quase exclusivamente a alimentar o vício, voltaram a ter estrutura, propósito e, surpreendentemente, cor. As manhãs deixaram de ser momentos de ansiedade acumulada durante o sono, com o impulso imediato de verificar resultados de jogos ocorridos durante a madrugada. Tornaram-se, em vez disso, períodos de relativa calma, momentos para café sem pressa, para observar o nascer do sol, para planejar o dia com clareza mental. As noites, antes dominadas pela agitação das apostas em tempo real ou pela insônia causada por perdas financeiras, transformaram-se gradualmente em períodos de descanso legítimo, de conversas tranquilas, de leituras prazerosas, de sono reparador. E minha mente, talvez o aspecto mais significativo de todos, finalmente começou a encontrar algum descanso depois de anos de hiperatividade febril. Não consigo precisar exatamente quando a grande mudança aconteceu. Não houve um momento epifânico, um instante dramático de transformação radical. Foi mais um processo lento, uma sucessão de pequenas vitórias diárias, quase imperceptíveis isoladamente, mas profundamente significativas quando vistas em conjunto. Só sei que, em determinado momento dessa jornada de recuperação, percebi que havia passado dias inteiros sem pensar em apostas. Que conseguia assistir a uma partida de futebol pelo simples prazer do esporte, sem calcular probabilidades ou imaginar quanto poderia ganhar se apostasse no resultado. Que não sentia mais aquela urgência física, quase dolorosa, de verificar constantemente placares, estatísticas, odds em tempo real. Que palavras como cash, out, handicap e bet builder já não dominavam meu vocabulário mental cotidiano. O vício não desapareceu como por milagre da noite para o dia. Nenhuma recuperação verdadeira funciona assim. Ele foi se dissolvendo gradualmente, perdendo força, cedendo espaço para novos hábitos, novos pensamentos, novas fontes de significado e prazer. Cada dia sem apostas era como adicionar uma pequena camada de tinta sobre um mural manchado, gradualmente restaurando a imagem original. Cada escolha saudável, cada impulso resistido, cada momento de clareza funcionava como um tijolo na reconstrução do edifício desmoronado da minha vida. Cada conversa honesta, cada sessão de terapia, cada reunião de grupo de apoio era como uma raiz que se aprofundava, fortalecendo as fundações da minha recuperação. Foi nesse processo de reconstrução contínua
que uma ideia começou a se formar em minha mente. Eu precisava dar um passo além da simples abstinência. Precisava transformar aquela experiência devastadora em algo construtivo, algo que pudesse beneficiar outras pessoas enfrentando o mesmo inferno pessoal que eu havia atravessado. Precisava de alguma forma converter o veneno em remédio, o trauma em propósito, a destruição em reconstrução. Foi quando decidi dar um passo radical. Mudar-me para outro país. Londres surgiu no meu horizonte não como um destino turístico glamuroso, mas como a possibilidade concreta de um recomeço genuíno. Não foi uma decisão impulsiva, movida pelo desespero ou pela fantasia escapista. Foi uma escolha consciente, planejada ao longo de meses, discutida em terapia, avaliada em seus prós e contras. Não se tratava de fugir dos problemas, algo que eu finalmente havia aprendido ser impossível. Tratava-se de criar um ambiente completamente novo, livre das associações negativas que permeavam cada esquina da cidade onde vivi meu declínio. Precisava me afastar do ambiente que constantemente me recordava das dívidas acumuladas, das promessas quebradas, das recaídas dolorosas, dos lugares específicos onde havia apostado ou perdido quantias significativas. Precisava de um espaço neutro, sem gatilhos ambientais poderosos, para consolidar minha recuperação e construir uma nova identidade além do vício. A mudança para outro país não representava uma fuga geográfica dos problemas, representava um novo capítulo, escrito com a tinta da consciência e da recuperação. Ao chegar em Londres, entrei em contato com uma realidade que muitos imigrantes enfrentam: a necessidade de recomeçar do zero, profissionalmente falando. Trabalhei em tudo que apareceu como oportunidade: garçom em restaurantes movimentados do centro, atendente em lojas de conveniência, auxiliar de cozinha lavando pilhas intermináveis de pratos e panelas, entregador percorrendo ruas desconhecidas em dias chuvosos. Não havia espaço para orgulho, ferido ou vergonha de funções consideradas inferiores aos olhos da sociedade. Essas preocupações pareciam ridiculamente superficiais comparadas ao inferno pessoal do qual havia escapado. Cada libra esterlina que recebia por meu trabalho honesto carregava um significado especial. Era o lembrete constante de que eu ainda existia, ainda respirava, ainda tinha a capacidade de construir algo positivo com minhas mãos e mente. Cada pagamento recebido, por menor que fosse, representava uma vitória pessoal contra o impulso destrutivo que quase me aniquilou. Utilizei todo o conhecimento, adquirido ao longo do doloroso processo de recuperação, nas sessões de terapia, nos livros especializados sobre vício comportamental, nos grupos de apoio e principalmente nos meus próprios erros, para estabelecer uma nova estrutura de vida, uma estrutura simples, sólida, transparente, sem espaço para auto-engano, para justificativas elaboradas, para mentiras confortáveis, uma vida construída sobre pilares de honestidade brutal comigo mesmo, responsabilidade pelas consequências das minhas ações e gratidão profunda pela segunda chance que havia recebido, ou melhor, que havia conquistado com muito sofrimento. Hoje, ao olhar para trás, para toda essa trajetória turbulenta, não sinto vergonha do que vivi. Sinto, sim, um pesar pelo tempo que desperdicei negando a gravidade do problema, resistindo a pedir ajuda, tentando controlar algo que estava claramente fora de controle. Mas não me envergonho da doença em si, da minha vulnerabilidade à compulsão, da minha jornada acidentada através do vício e da recuperação. Porque foi exatamente nesse caminho, tortuoso, doloroso e cheio de desvios, que aprendi as lições mais valiosas e transformadoras da minha vida. Aprendi que o vício, seja em apostas, álcool, drogas ou qualquer outro comportamento ou substância, não é uma falha moral ou um defeito de caráter. É um sintoma de algo mais profundo. Um grito de socorro da psique. Uma tentativa desesperada e autodestrutiva de preencher vazios existenciais, de anestesiar dores emocionais, de escapar temporariamente de realidades intoleráveis. E que buscar ajuda não é demonstração de fraqueza ou fracasso. Pelo contrário, é o ato mais corajoso que alguém nessa situação pode realizar. Aprendi que a mais perigosa e convincente mentira que um viciado conta não é dirigida aos outros. É contada a si mesmo, repetida como um mantra, hipnótico. Está tudo sob controle. Posso parar quando quiser, só mais uma vez. Que a ilusão de controle é justamente o mecanismo central que mantém o ciclo vicioso funcionando.
mesmo quando todas as evidências externas gritam o contrário. Aprendi na pele que recuperar dinheiro perdido é extremamente difícil. Exige tempo, disciplina, perseverança, humildade para recomeçar do zero. Mas recuperar a paz interior, a clareza mental, a capacidade de olhar-se no espelho sem repulsa ou vergonha, isso é infinitamente mais raro, mais valioso e mais digno de celebração. Eu perdi muito ao longo dessa jornada autodestrutiva. Perdi dinheiro, quantias que me envergonharia mencionar. Perdi tempo, anos preciosos da juventude focados em uma atividade que nada construía. Perdi pessoas, relacionamentos que se desgastaram ou romperam completamente devido às mentiras e ao isolamento. Perdi oportunidades profissionais, acadêmicas, pessoais. Portas que se fecharam enquanto eu perseguia o fantasma do grande ganho. Mas, paradoxalmente, recuperei o essencial. Minha consciência lúcida, minha liberdade de escolha, minha capacidade de sentir emoções genuínas sem a necessidade de anestesiá-las. Minha identidade além do rótulo de apostador ou viciado. Se hoje compartilho essa história, não é por exibicionismo ou autoglorificação. É para estender a mão àqueles que ainda estão presos no mesmo labirinto sombrio que eu habitei por tanto tempo. É para dizer, com a convicção de quem viveu cada segundo desse inferno particular, que existe uma saída, que é possível recomeçar, que é possível recuperar-se, que é possível reconstruir uma vida significativa após a devastação do vício. Mas também, para alertar que não é um caminho fácil ou rápido, não é uma transformação mágica ou instantânea, não é uma jornada que possa ser percorrida sozinho. Você terá que encarar verdades dolorosas sobre si mesmo. Terá que romper ciclos destrutivos profundamente enraizados. Terá que suportar o desconforto agudo da abstinência e da mudança. Terá que reconstruir relações danificadas pela desconfiança. Terá que reaprender a viver sem a muleta química ou comportamental que serviu como escape por tanto tempo. Mas garanto, com absoluta certeza, valerá cada segundo do esforço. Você está ouvindo esta história e sentiu aquela pontada de reconhecimento, aquela conexão incômoda com sua própria experiência. Ouça com atenção esta mensagem. Você não é fraco. Você não está sozinho nessa batalha. Você não é definido pelos seus erros ou pelo seu vício. E principalmente, você não precisa afundar até o ponto mais extremo para pedir ajuda. Se eu conseguir emergir desse abismo aparentemente sem fundo, depois de anos mergulhado em um ciclo vicioso de autodestituição, você também pode, mas precisa querer, verdadeiramente. Não apenas nas palavras ou intenções passageiras, mas na disposição concreta de fazer o que for necessário para recuperar-se. Hoje, minha vida é profundamente diferente daquela que levava nos anos sombrios da compulsão. É uma vida simples, sem luxos extravagantes ou conquistas materiais impressionantes. Não sou milionário, como sonhava nos delírios das apostas. Não tenho carro importado, nem apartamento de cobertura. Não vivo cercado de símbolos externos de sucesso ou status, mas tenho algo infinitamente mais valioso. Tenho paz. Paz ao acordar pela manhã, sem o peso esmagador das dívidas ocultas. Paz ao verificar minha conta bancária, sem o pavor de descobrir saques inexplicáveis. Paz ao deitar a cabeça no travesseiro, sem a ansiedade corrosiva sobre apostas feitas ou a fazer. Paz ao me relacionar com pessoas que amo de uma forma saudável. Espero que minha história possa ajudar pessoas que hoje estão em desespero como um dia eu estive. E para você que nunca passou por isso, tenha empatia com o próximo. O vício em jogos é uma doença que causa muito sofrimento e precisa ser tratada. Obrigada a você que escutou minha história. Amanhã será um dia melhor. Acredite!